Oi, gente. Olha de novo aqui, tá? Dando continuidade aí ao capítulo que nós estamos estudando aí sobre o que é o povo. Então, dando continuidade e voltando aqui, fazendo uma ponte lá no outro capítulo, né? Vimos lá que o desenvolvimento da agricultura mudou a sociedade daquela época, tá? Então, iniciou-se aí um novo modelo de sociedade. Foi através disso aí que surgiu a necessidade dos primeiros registros. O homem ele precisava registrar, né? Ele precisava ter controle sobre aquilo que ele produzia. Então, os primeiros registros vão ser feitos aí com a necessidade, né, que foi apresentada com o desenvolvimento econômico das primeiras sociedades. O homem ele precisava registrar, né? Deixava para o registro tudo aquilo que eles estavam desenvolvendo naquela época. Então, são muitas as escritas, são diferentes saberes. Né? Por que, professora, que são diferentes escritas e são diferentes saberes? Porque os povos têm características diferentes. Vai estudar, né, a necessidade de registrar. Né? Então, só se registra aquilo que é importante. Tá? A gente só faz um registro, a gente só guarda na memória aquilo que é importante para a gente. Então, eu, enquanto mãe, né, eu acho importante eu registrar o nascimento do meu filho. E para os filhos também é importante o dia que ele nasceu. Qual foi o dia que você nasceu? Qual é a data que marca a sua chegada nesse mundo? Então, são fatos considerados importantes. Então, o homem, além dele ter a necessidade de registrar as suas práticas, ele também teve necessidade de registrar os acontecimentos que eram importantes dentro da sua sociedade. Então, eu trago aqui como exemplo, assim, fazendo uma ponte com o presente, até hoje, registrar é importante. Né? Os registros são importantes. Então, o nascimento é importante, a data que nós nascemos é importante. As primeiras palavras ditas são importantes. Uma data importante. Quando foi que você falou mamãe pela primeira vez? Quando foi que você falou papai, água? Né? Como foi que descobriu que você era dotado da capacidade de falar? Né? Porque a gente fica aqui na expectativa, quando é que nosso filho vai começar a falar? Né? Quando é que as crianças elas começam a desenvolver a linguagem? Quando foi que o homem lá no passado desenvolveu a linguagem? Ou será que ele já nasceu sabendo? Então a gente vai falar sobre isso também, né? A respeito do desenvolvimento da linguagem no homem das cavernas. Tá? Então, nós hoje, seres humanos, somos dotados da capacidade intelectual de se comunicar, de desenvolver a linguagem com o objetivo da comunicação. É expressar através de sons os pensamentos abstratos, né? Que são produzidos na nossa mente, na nossa cabeça. Tá? Então, de pequenas as crianças formulam necessidades e eles expressam essa necessidade através da linguagem. Então, são fatos considerados importantes. Então, também a gente vai lá no passado e buscar quando foi que isso ocorreu. Né? O homem das cavernas, ele conseguiu desenvolver o aparelho fonológico e teve aí a capacidade de expressar sons complexos, né, que representam a nossa linguagem. Tá? Então, também, quando foi que a gente conseguiu ficar eretos, vou consertar minha coluna aqui que eu só fico torta. Quando foi que nós começamos a ficar eretos, que nós começamos a andar, né? Então, se você observar, isso tudo faz parte de um processo. E a gente resiste a isso porque é importante. Quando o homem ele foi capaz de ter uma coluna vertebral que deixasse ele em pé, ele começasse a dar aí os primeiros passos. A gente não esquece. Eu nunca esqueci quando foi que os meus filhos eles começaram a andar. Né? Os primeiros passos que eles deram. Tá? Então, outro fato importante é o dia que a gente vai pela primeira vez à escola. Né? Então, qual é a data assim, que marca a minha ida à escola? Eu não sei vocês, porque às vezes hoje no século XXI as crianças vão muito cedo para a escola e talvez esses registros não ficam na memória da criança, mas ficam na memória dos pais. Tá? Mas crianças que foram da minha época, por exemplo, eu não esqueço o dia que eu fui para a escola, porque eu já fui para a escola com 6 anos de idade. Então, eu lembro o dia que eu fui para a escola pela primeira vez. Eu lembro as cores do quadro, eu lembro as cadeiras, eu lembro mais ou menos quantos coleguinhas eu tinha na sala, e lembro da professora.
Tá? Então, são fatos que ficam guardados porque eles são considerados importantes. Então, tudo aquilo que é importante é preciso registrar. Eu preciso registrar. Primeiro eu registro na memória, mas depois eu deixo isso registrado através de diversas fontes, diversos instrumentos, fotografias, vídeos, escrito, os livros. Eu guardo provas dos meus filhos, eu guardo os primeiros rabiscos que eles fizeram, porque eu acho isso importante, né, como algo importante. Então, se é importante, vale a pena ser registrado. Mas lá no passado, agora eu vou botar aqui, né? Lá no passado, na história da humanidade, tá? Então, o homem, ele começou a ter essa necessidade de registrar uma ideia, de registrar um pensamento, de registrar informações importantes que eles não tinham condições de guardar na memória, porque iam se perder com o tempo, devido à quantidade de informações. Às vezes a gente esquece, tá? Alguns fatos a gente memoriza porque são importantes, como aqueles que eu falei anteriormente, mas outros não, outros é necessário escrever. Então eu escrevo aqui, hoje, utilizando a minha linguagem, a língua portuguesa, por exemplo, os códigos da língua portuguesa, eu deixo registrado aqui tudo que eu estou fazendo, porque eu corro o risco de esquecer. Eu registro no diário de vocês suas necessidades, eu registro nos cadernos de vocês o visto que eu olhei aquela atividade, porque possa ser que se eu não deixar ali registrado, possa ser que eu esqueça que eu olhei o material da criança. Então hoje nós estamos vivendo aqui uma outra forma de registrar, né? Usando tecnologia para registrar. Então eu estou registrando aqui no vídeo a aula, essa aula que era necessária presencialmente. Tá? E a falta do contato social é o registro que eu tenho para estar utilizando aqui, é o vídeo, é um meio que eu encontrei. Mas lá no passado, voltando novamente, lá no passado, o homem, ele, a princípio, deixa eu ver se eu coloquei aqui uma informação, né? Coloquei aqui, sim, então, voltando aqui, o homem lá no passado, lá, os primeiros povos, eles tiveram uma necessidade de desenvolver uma escrita, né? Uma das escritas mais antigas é a escrita cuneiforme, que é a escrita em que os povos da Mesopotâmia, eles utilizavam aí uma placa de argila, um pedaço de argila, você sabe, né, barro. Eles faziam aí uma tela, uma placa, e eles utilizavam estiletos para desenhar, para fazer desenhos. Esses desenhos tinham significados, né? Tinham significados, né, que serviam como registro. Cada risquinho desse tinha um significado. As pessoas que eram dotadas da capacidade de registrar, que sabiam o que significavam os códigos, eles eram responsáveis por fazer os registros nas placas de argila. Tá? Então, esse é um princípio. Professor, e a necessidade? Para que eles faziam isso? A princípio, eles queriam registrar aí a quantidade, eles queriam registrar as medidas daquilo que eles produziam na agricultura. Tá? Então, alguns desses símbolos aí vão significar quantidades e medidas de peso. Tá? Então, produzia-se quantas sacas de milho, quantas sacas de grãos de arroz. Eles começavam a registrar os valores, né, comerciais, né, para eles terem controle. Essas placas eram guardadas ali junto com aquilo que eles produziam para épocas da seca. Então, eles começavam a se organizar no tempo e no espaço, porque eles tinham uma época que as plantas levavam um grande período de tempo para produzir. Então, eles plantavam, levavam em 6, 7 meses para colher aquilo que eles produziam. Então, eles precisavam se planejar, produzir em quantidade para o período que não tinham um alimento. Então, eles precisavam saber a quantidade que eles tinham que plantar. Então, isso é uma necessidade muito importante até hoje. Precisamos ter controle, né, sobre aquilo que a gente produz. Então, a informação do lado aí diz assim: o desenvolvimento da escrita possibilitou aos grupos humanos compartilhar informações, tá? Então, ele compartilhava essas informações com outras pessoas que trabalhavam, que desenvolviam essas funções. Então, tinha pessoas que trabalhavam lá na produção, né, na agricultura propriamente dita, e outros que trabalhavam na parte do controle, né, de ensacar, Então, eles tinham funções diferentes. Né? Então, eles compartilhavam informações. O registro dessas informações ajudavam, né, no controle e na organização. A escrita surgiu com essas necessidades, né, de experiências de cada povo. Então, as necessidades fizeram com que houvesse
a grande, eu diria, uma grande façanha que é a escrita, tá? Então, a escrita ela é importante demais, demais. É a partir da escrita que mudou o período de estudo da história. Então, tudo que a gente estudou antes da escrita é chamado de pré-história. A palavra história está ligada exatamente ao registro escrito. Então, tudo que é escrito faz parte da história. Tudo que a gente encontrou por escrito, por código linguístico, faz parte da história. Quando não tinha um registro por escrito, é pré-história. Tá? É assim que a gente estuda. Tá? Então, aqui a gente está estudando o início da antiguidade. Então, a escrita, ela marca o início da antiguidade, tá? Do período chamado antiguidade. Então, é para troca de experiência, para ampliar aí os conhecimentos das primeiras sociedades, né? E garantir que essas informações elas não fossem perdidas ao longo da história e que as sociedades vindouras tivessem acesso a descobertas importantes que essas civilizações fizeram, né?